Bom dia, e aí galerinha, tudo em paz com vocês? Professor Leandro Alencar, mais uma aula com vocês, dando continuidade à aula da semana passada, retas e ângulos, né? Percebi que poucos alunos mandaram a atividade, certo? Espero que não se repita, a galera não está assistindo os vídeos. Vamos dar uma ajudinha aí, galera, porque esse conhecimento é para vocês, que vai auxiliar tanto nas atividades e futuramente na avaliação de vocês, certo? Então vamos dar início a mais uma aula referente a retas e ângulos. Semana passada a gente teve um estudo sobre retas, conhecemos as retas, e hoje a gente vai dar início a estudo de ângulos, tá bom? Vamos dar continuidade, vamos lá. Bem, o que é ângulos? Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidas em grau ou em radiano, mas nós vamos ficar de acordo com graus. Se vocês observarem o exemplo que tem aí, né? O que é o ângulo? É quando se juntam duas retas, certo? E ela fica aquele espaçozinho. Aquele espaço que nós observamos aqui no exemplo, ele está em vermelho. É onde nós chamamos em ângulos. Quando ele fala que parte da mesma origem, certo? Se vocês observarem, tem um zerozinho aí, aonde sai as duas semirretas, certo? Formando um ângulo, como se você tivesse um transferidor. Com um transferidor você entende melhor. Mas no desenho e no exemplo que tem aí, vocês estão observando que ela está saindo do mesmo ponto, só que em direções diferentes, e temos um determinado ângulo. Quanto mede? Aí nós vamos descobrir futuramente, mas por enquanto a gente vai estar tendo conhecimento do que é ângulo, certo? Então, temos tipos de ângulos, conforme vai depender das medidas dele. Os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Esses são, certo, a classificação desses ângulos, onde nós vamos estar descobrindo cada um. O primeiro que nós vamos estar olhando aí, e temos o primeiro exemplo, é o ângulo agudo, certo? O ângulo agudo. Por que agudo? Agudo porque ele mede menos que 90 graus. Vocês entenderam, há um tempinho atrás, vocês viram aí, a gente tem um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo que ele é reto, certo? O agudo, ele quer dizer que ele é um ângulo mais fechadinho. Ele é menor que 90 graus. Então, qualquer ângulo que for menos que 90 graus, nós chamamos eles de ângulo agudo, certo? Bem, como eu tinha falado, o ângulo reto. O reto, pessoal, é aquele ângulo que mede igual a 90 graus, certo? É o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto, vocês já fiquem cientes que é um ângulo que mede 90 graus. Se qualquer pessoa perguntar a vocês, o que é um ângulo reto? Aí vocês dizem, é um ângulo que mede 90 graus, certo? Bem simples. O agudo é um ângulo que mede menos de 90 graus. O reto, ele é igual a 90 graus, certo? Então vamos para o próximo. O obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um que mede mais de 90 graus, certo? Então, qualquer ângulo que seja maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. É um ângulo que a abertura dele é bem maior. Lembrando, o agudo, ele é bem fechadinho. O reto, já está falando, reto. O obtuso é o mais aberto, que vai medir mais que 90 graus, certo? Então, os primeiros três. E agora nós vamos para o último, que é o quê? O ângulo raso. O ângulo raso, ele é conhecido como meia volta. Por que meia volta? Porque ele é reto. Ele dá meia volta, que é o equivalente
a 180 graus. Então, se ele der uma volta completa, ele vai medir 360 graus, que é um valor total de um ângulo. Mas o raso, ele só mede 180. Se vocês observarem aí, vocês estão vendo que tem duas semi-retas também. Tem o ponto de origem, que é o nosso ponto C, se vocês observarem aí. E quando eles ficam retos, né, numa linha só, os dois paralelos, é igual a 180 graus. Então, nós temos o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo raso. Recapitulando, o ângulo agudo menor que 90, o ângulo reto igual a 90, o ângulo obtuso maior que 90 e o raso que é igual a 180 graus. Não tem para onde ir. Lembrando, o raso